Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens, que Jesus possa abençoar a todos. Estamos aqui para a realização de mais um episódio do nosso canal Melhoria Íntima, na nossa série Resumindo. Hoje o episódio 3, essa série que a gente se propôs a fazer um resumo de todas as outras séries que fizemos. Reflexão sobre os 10 mandamentos, sobre a oração do Pai Nosso, sobre as bem-aventuranças e sobre o Salmo 23. Tem como propósito reforçar todas as reflexões que fizemos, trazendo aqui neste resumo, como a própria série diz, um resumo deste conteúdo, as partes mais importantes, para reforçar em nós essa reflexão e contribuir, fortalecer a nossa vontade, para que nós venhamos buscar a nossa melhoria íntima. Propósito deste canal: nossa melhoria íntima. Meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens, peço a cada um de vocês que curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal caso ainda não se inscreveram. Nos ajude, vamos juntos fazer este canal crescer, juntos fazer essas mensagens, esses vídeos chegarem ao maior número de pessoas possível, porque é somente assim que acontece. Com a sua curtida, o seu compartilhamento, com os canais que têm o maior número de pessoas inscritas, aí a plataforma, o YouTube, desenvolve isso de maneira orgânica, faz parte aí da programação da plataforma. Então, depende de cada um de nós mesmo e não custa nada. Nos ajude. Bom, o nosso episódio de hoje, episódio 3, mais uma vez falando, é Vivendo como Discípulo no Mundo. Lembrando que esse resumo está baseado em 4 pilares. Deus em primeiro lugar, o fundamento da nossa vida. Um coração transformado, vivendo como discípulo no mundo, a esperança da vida eterna. O episódio número 3 é o terceiro pilar, vivendo como discípulo no mundo. Vamos refletir, meus irmãos. A fé não foi feita para ser vivida apenas nos momentos de oração ou dentro da comunidade de fé que nós frequentamos, não importa a religião, a igreja católica, a igreja evangélica, os templos, os centros espíritas, não importa, mas entendam, a fé não foi feita para ser vivida somente nos templos. Ela deve se manifestar em cada palavra, cada decisão e cada atitude do nosso dia a dia. Quem realmente encontrou Deus teve e tem o seu coração transformado e reconhece Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Pai, como o Senhor de nossa vida. E com isso é chamado a viver como discípulo. Como discípulo de Jesus.
como discípulo do nosso Pai, tornando-se testemunha viva do seu amor. Nos 10 mandamentos mostram que nosso relacionamento com Deus se reflete diretamente na maneira como tratamos as pessoas. Honrar pai e mãe, respeitar a vida, viver a fidelidade, agir com honestidade, falar a verdade e não cobiçar o que pertence ao próximo são expressões concretas de um coração que ama a Deus. A obediência a isso deixa de ser um dever pesado. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. E torna-se uma resposta de gratidão ao amor recebido. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que não caminhamos sozinhos ao dizer: Pai Nosso, reconhecemos que fazemos parte de uma família espiritual, de uma grande família. Quando pedimos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, assumimos o compromisso de romper o ciclo da mágoa e da vingança. E ao suplicar, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, reconhecemos que precisamos diariamente da força de Deus para permanecer fiéis em um mundo cheio de desafios, de tentações, de convite a cada um de nós para seguirmos os caminhos errados. Já nas bem-aventuranças, revelam como o discípulo deve viver diante das pessoas. Lembremos, os misericordiosos escolhem o perdão em vez da vingança. Os pacificadores promovem a reconciliação onde existe divisão. Os que têm fome e sede de justiça defendem a verdade com amor e integridade. E os perseguidos por causa da justiça permanecem fiéis, mesmo quando a fidelidade a Cristo, ao nosso Pai, exige renúncia, incompreensão ou sofrimento. E para fechar, o Salmo 23 nos lembra que essa caminhada nunca acontece sem a presença de Deus. Lembre-se, o salmista afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O discípulo não está isento de lutas, perdas ou perseguições, mas enfrenta todas elas com a certeza de que o nosso bom pastor jamais abandona suas ovelhas, que somos nós. Sua presença transforma o medo em coragem, a aflição em esperança e a fraqueza em perseverança. Também é significativo no Salmo 23
quando diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Lembram-se? Deus nem sempre remove imediatamente as dificuldades, mas sustenta seus filhos no meio delas. Sua graça é suficiente para fortalecer aqueles que permanecem fiéis. Que beleza, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens! Assim nós podemos compreender que viver como discípulo não significa fugir do mundo, se isolar, querer viver lá nas montanhas, longe do mundo em que vivemos, mas sim permanecer nele como sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo, refletindo Jesus em todas as circunstâncias. Jesus é o nosso mestre, é o nosso exemplo a ser seguido. As palavras, meus irmãos, convencem, mas as atitudes, os testemunhos transformam. Pensem nisso. Muitas pessoas conhecerão o amor de Deus primeiro por meio da maneira como seus discípulos vivem. Ou seja, a partir do momento em que nós adotamos este pilar para a nossa vida e buscamos, através de nossa melhoria íntima, se tornar discípulo do nosso Pai, de Jesus, com toda a humildade, é claro, porque nós temos muito caminho a percorrer. Nós estaremos com as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos exemplos, os nossos testemunhos, transformando pessoas. Transformando pessoas. Olha que maravilha! Além de nos melhorar, ajudaremos os outros a se melhorarem. Todos os dias nós somos enviados por Deus, somos convidados por Deus para testemunhar a sua presença e não falta oportunidades. Na nossa família, no trabalho, na escola, entre amigos e até diante daqueles que pensam, agem de forma diferente do que a gente entende ser diferente. Cada encontro é uma oportunidade para nós nos manifestar, nos comportar, mostrar a nossa mudança, a nossa melhoria íntima, manifestar a nossa paciência, a nossa humildade, a nossa justiça, a nossa misericórdia, o nosso amor. É isso que nós precisamos transformar dentro de nós. É claro que seguir Jesus não é fácil. Haverá momentos que nos custará sacrifícios, haverá incompreensões, críticas, até mesmo dentro da família, desafios. No entanto, o Senhor nunca prometeu um caminho sem cruz. Carregue a tua cruz, prometeu caminhar conosco a cada passo. Quando nós vivemos como verdadeiros discípulos, nossa vida se torna numa resposta silenciosa, mais poderosa ao chamado de Cristo.
para todos que nos rodeiam. Nossas atitudes passam a anunciar o Evangelho ensinado por Jesus. Antes mesmo que as nossas palavras o façam, as nossas atitudes viram exemplo. Nós viramos espelho. Em resumo, ou melhor, resumindo, viver como discípulo é levar a presença de Deus, de Cristo, de Jesus Cristo ao mundo, por meio de uma vida marcada pela obediência, pelo amor, pelo perdão, pela justiça e pela confiança constante e plena em Deus, prioridade de nossas vidas, que nos acompanha em todos os caminhos. Fiquem todos com Ele, com nosso Pai maior. Até o próximo episódio.